Cara, mas eu tô curioso de ver a Ferrari aqui. Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu tô compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não conhece, eu sou Anderson Diggs, sou fundador da Feltec e agora eu posso dizer também o dono do Velopark, né? Orgulhosamente. Mas hoje eu tô aqui em São Paulo, nesse lugar que aqui eu adoro vir aqui em cima para começar o episódio, Kalu Imports. Os caras são os papas de restauração, de pintura, de deixar o carro perfeito dos carros especiais aqui no Brasil. Se tem um lugar que tu consegue enxergar tantas Ferraris aqui, Porsches, McLaren e até um Lancia Delta Integrale, que a gente vai falar um pouco mais dele, é aqui. Eu tô abismado, sempre fico abismado quando eu chego aqui em São Paulo, sempre aproveito para pegar uma conexão aqui para ver como é que tá ficando a minha Ferrari. E hoje eu vou mostrar para vocês o estágio que tá a Ferrari. Tá aí embaixo da capa ali, tô muito ansioso, eu sempre chego aqui e digo para não me mostra como é que ela tá, porque eu quero ter a surpresa aí de ver junto ela. E eu vou tentar negociar com ele porque eu quero fazer um lançamento especial da Ferrari, mas esse é outro pro decorrer do episódio vocês vão ver isso aí. Então agora é o seguinte, ó, bota na TV, chama a família aí, prepara o chimarrão, porque esse episódio vai estar muito bom. Vamos pegar o Carlinhos hoje aqui, vamos entender um pouco mais desse processo, como é que é para fazer uma restauração num carro desse nível, né? E aí, seu Carlinhos? Tudo bom? Como é que tá, senhor? Obrigado. E você? Obrigado por me receber aí sempre. Sempre uma honra, né? Eu ainda achei, pela correria que o homem tá, ele não vai vir, cara. Mas o homem parece que se multiplica, cara, tá em tudo quanto é... Cara, mas sempre que eu chego aqui, sempre tem carro novo, sempre tem alguma coisa diferente. Mas sabe o que é engraçado? Acho que a sua energia faz acontecer alguma coisa, cara. Porque toda vez que você chegou um carro aí que você gosta, a gente vai mostrar, mas sempre tem caso de ter alguma coisa que você gosta aqui, cara, toda vez. A gente tem os mesmos gostos aqui, vocês vão ver aqui, ó, desde... Gostos lasanheiros são iguais. Desde o Lancia, a M5 que chegou aí agora, e obviamente as Ferrari, né? Meu Deus. E cara, aqui é o teu laboratório de tinta, né? Aqui é onde a gente faz a pesagem, né, pra tudo acontecer, até que a gente vai falar um pouquinho da parte da pintura em si, né? Não a parte da funilaria, que a gente já acompanhou. Sim, porque bastante. Pra quem não acompanhou, de repente, toda a saga, porque às vezes até tem gente nova no tem canal. gente vendo o vídeo agora, né? Mas essa Ferrari que eu tô restaurando aqui, começou o meu canal, tem muita história, né? Tem um monte de episódios. Se vocês quiserem fazer uma maratonada aí de final do ano, podem assistir, porque vai ter muita coisa pra vocês verem. Mas ela tem um episódio anterior aqui que ela tava na lata. Na lata. Que a gente até discutiu sobre que deixar na lata, invernizar. Invernizar a lata. Pessoal, um monte de gente gostou, mas a maioria vaiou. Mas aí a gente já falou bastante sobre funilaria. Teve um outro episódio anterior a esse que a gente falou muito sobre a estrutura. Construção estrutural. Que foi muito importante. Uma aula, assim, até vou dizer assim, ó. Às vezes muita gente assiste, tem oficina, mesmo que o cara de repente não é necessariamente do segmento, né? Segmento, vale a pena assistir, porque entende muito mais profundamente o que envolve uma restauração dessa, até para às vezes o cara entender uma restauração desse nível versus uma pintura de porta fechada, por exemplo. Sim. Que são dois universos muito distintos, não tira nem os tapetes, os vidros, são coisas muito opostas, né? Então, literalmente ir para o chassi, no profundo do chassi, é um nível... Cara, e foi uma coisa que quando a gente conversou, a primeira vez que eu te chamei para falar de Ferrari, e essa oportunidade, essa abertura que a Feltec você deu pra gente, de poder mostrar as entranhas da funilaria, aquilo que, cara, que depois tudo vai ser coberto por uma tinta bonita, e isso aí, esse trabalho maravilhoso fica para trás, entendeu? Então a gente ter registrado esse processo, todo o procedimento, cara, o handmade total da galera da funilaria, para mim é muito importante, para a Kalu é muito importante, porque faz parte da nossa história, faz parte de tudo que a gente evoluiu na funilaria, então poder mostrar é muito importante pra gente. Isso é um detalhe importante, né? Porque quem trabalha com carros especiais, não só carros especiais, mas assim, tem muitos carros que tu vai trabalhar, provavelmente 95% deles que tu respeita o sigilo do 99. Cliente, né? 99%. 99. Tipo assim, aí chegou esse 1% antes, são geek. Mas por um lado é importante, né? Porque o cara sabe que vai trazer um carro para ser arrumado, por exemplo, às vezes tem uma relação de batida, tem uma coisa ruim no carro. E ninguém... Ele não quer ter associação de histórico, né? Então vocês também fazem muito isso. Então, por outro lado, vocês provavelmente conhecem todos os carros aqui do Brasil que tem um histórico. Sim. E eu vou dizer o seguinte, a minha opinião até, eu confiaria mais num carro batido e restaurado, arrumado por vocês, do que um carro que talvez nunca foi mexido,
Especialmente sendo essas Ferrari, as coisas mais antigas, um carro que de repente... Porque ele pode não ter sido batido, mas daqui a pouco ele deu um azar de corroer, de ter corrosão num lugar crítico, e quando vê isso aí vai dar um problema. Uma coisa que o pessoal hoje já se associa bem e é bem aceito, por exemplo, até nessa comunidade ferrarista, que elas são um pouco mais criteriosos com relação à exposição de carros, por exemplo. Eu vou falar com propriedade da 430 para trás. Hoje uma pintura nossa, vou falar nossa, de uma pintura boa, ela é talvez bem vista do que foi repintado o carro. Porque a evolução que a gente tem de materiais, a evolução de processos, a evolução que a gente tem hoje, comparando com o que o carro recebeu lá atrás, é muito superior. Né? Nas 355 a gente tinha aquele problema de trincar, as calafetações, isso tudo não vai acontecer mais. Sim. Então hoje é bem visto. Né? Então, assim, essa oportunidade de a gente poder mostrar realmente as entranhas, as raízes, as coisas manuais, como é feito, é muito especial pra gente, cara. Muito, muito, muito mesmo. E eu que comprei uma Ferrari, achei que não... era uma Ferrari que era muito ruim. Eu pensei, vou só turbinar, vou botar qualquer coisa em cima. Vou tirar só a mecânica, o proveito da mecânica. O carro meia boca mesmo, nunca vai ficar bom. Agora tá virando, como eu brinco, a melhor Ferrari do mundo aí, a melhor 355, sem dúvida, no nível mais alto que pode ter aí. E isso pra gente, e assim, essa nossa parte de pintura, né? Obviamente tem toda a parte de preparação, né? Parte de aplicação de primer, wash primer, toda a parte de aplicação de anticorrosivos, tratamentos de chapa, né? Tudo isso começa agora, que é importantíssimo, é uma coisa que eu falo para a pessoa, às vezes as pessoas vêm com uma ideia de reforma no carro, eu falo, cara, o universo reforma é muito diferente do universo restauração. A gente não vai conseguir chegar, por exemplo, na base de você fazer uma aplicação de anticorrosivos, tratamentos de superfície que a gente faz numa restauração. E você imagina se a gente erra nesse ponto, daqui 5 anos, cara, seu carro está com problema. Isso eu digo que é o pior problema, tu daqui a pouco começa a levantar bolha de... longevidade para pintura, né? E aí gastou mais que o dobro, porque tu tem que refazer. Perdeu tempo, perdeu tudo. Material, tudo. Então é muito importante. E eu acho que isso, só que aí entra aquele negócio que a gente estava falando dos Estados Unidos, né? No Brasil, hoje em dia, uma restauração desse nível, ela é muito mais em conta, porque os profissionais são, na minha opinião, mais qualificados que a maioria dos profissionais dos Estados Unidos. Se tem aquelas exceções, né? Aquele cara ultra profissional, só que ele gasta 4 anos dedicado a $1 milhão para fazer um carro de show. Mas assim, em vida real, vale a pena pegar o carro dos Estados Unidos, manda para o Brasil, restaura e volta. Não tenha dúvida. Vocês estão fazendo isso aí, eu fiz meus carros, né? Estou fazendo. Literalmente assim, a chance de conseguir fazer nos Estados Unidos, além de ser muito mais caro, acaba não ficando tão bom com a qualidade que aqui. E eu tenho, assim, 2 notícias. A gente pensa muito, eu principalmente penso muito no futuro do meu segmento. Até a gente estava conversando exatamente disso há pouco tempo atrás, sobre a intervenção das IAs no meu segmento. Meu segmento é que essa área nada vai acontecer disso. Só que tem outra notícia, que é a notícia ruim. Os meus caras estão ficando velhinhos. Tu precisa... Entendeu? Então, assim, a gente está num gap aí de time muito importante para a gente... Talvez daqui a 10, 15 anos a gente vai estar falando que a gente está igual aos Estados Unidos, cara. Eu não tô vendo essa... Lá vai estar pior, fica tranquilo. Mas eu não tô vendo essa geração se renovar. Sim. Então, assim, a gente está numa fase, assim, muito importante da mão de obra no Brasil, cara, que a gente está passando por dificuldades de reposição e a gente tem que tratar bem nossos caras, nosso velhinho. E até eu vou dizer assim, eu tenho muita experiência de visitar em oficinas no mundo inteiro, né? E eu acho que tu faz uma coisa muito boa aqui, que é não só uma atratividade de profissionais, mas uma manutenção, assim, né? Retenção dos profissionais. E até eu digo assim, às vezes muita gente que está assistindo, muita gente me pergunta, eu quero entrar nesse meio, eu gosto muito disso, e o que eu posso fazer? E todo mundo às vezes pensa na mesma coisa, assim, vou para tal mercado. Só que eu acho que tem pouco jovem vendo o potencial dessa parte aí. E de novo, é um artista, né? É um artista. E tem muito artista. Então às vezes é o seguinte, minha sugestão até, se tem alguém de vocês que se interessa por isso, quer trabalhar, tem certeza que tem como aprender, porque tu consegue interpretar com um teste simples um cara se ele tem potencial, né? Com certeza. E perfil, em pouco tempo, é perfil. É perfil e potencial, né? Então, e aí dá para disponibilizar, dá para crescer. E o que eu acho que isso vai acontecer é que o teu nível aqui é um nível que ele já passa para o nível de o cara que trabalha com obra de arte,
literalmente são obras de arte. Todos os carros que estão aqui são obras de arte. Então tu tem um artesão, tu tem um artista, digamos assim, trabalhando. Por menor que o cara pense que é o serviço, toda a arte começa com a preparação da tela, digamos assim. Eu acho que não tem mais aquele... esses jovens eles falam, eu não quero ser um funileiro, parece que é uma imagem, uma profissão degradada, mas cara, se vocês souberem dos bastidores, talvez, da parte de remuneração de uma pessoa desse nível, comparado a outros postos de trabalho que são mais glamurosos, eles vão rever os conceitos. Eu vou dizer uma coisa, há 20 anos atrás, quando eu comecei a Feutec, 20 e poucos, eu me lembro direitinho que mecânico era um estigma assim, meu Deus, eu não quero ser mecânico, né? Não. Porque mecânico, cara, imagina um cara sujo, com a mão suja, aqui numa oficina boqueta, e hoje em dia, cara, quantos mecânicos tu conhece que andam de Porsche aí? Quantos mecânicos tu tem hoje? Porque aí tu amplifica, tu tem um monte de coisa. Então, eu acho que assim, eu não estava pensando nisso, mas acabou surgindo. Se tem alguém interessado em de repente, estudar essa carreira, trabalhar, fala aqui com eles. Sugiro, manda o currículo, né? Vê os meios aí para se apresentar. Eu tenho certeza que vai achar talento isso aí. Sim. E a profissão, a prestação de serviço é a profissão do futuro, né, cara? Tem muita coisa digital, está acabando sendo substituída por IA. Está sendo substituído, mas a pessoa que está disposta a tomar uma marteladinha no dedo lá, não está muito não, mas a gente está passando. E essa questão de trazer carros de fora, alguns anos já se acontece isso, com menos, óbvio, com menos frequência talvez, né? Mas a gente já restaurou alguns, principalmente a gente tinha um colecionador que era muito forte em Rolls Royce. E o pessoal começou a ver o trabalho dele, até os exportadores dos carros começou a ver o que ele estava fazendo no Brasil. Falou, cara, dá para você ajudar a gente a mandar um carro aí, você fazer e devolver. Então a gente já fez uma meia dúzia de Rolls para fora, Mercedes. E vem com as peças tudo junto, né? E eu dizer assim, até nem que seja só a comunidade brasileira, às vezes que mora fora, às vezes o cara tem um carro lá que precisa fazer um trabalho que não precisa nem ser uma restauração completa. Sim. Os serviços para vir aqui e voltar é mais hoje não é tão, a gente não está falando de uma loucura, mas mandar um carro, trazer um carro já não é mais. Você sabe muito disso. Em 20 dias a gente bota um carro no Brasil assim, muito fácil. Mas vamos ver como é que é o esquema da tinta aqui. Cara, aqui na verdade a gente tem essa máquina que chama-se Moonwalker, né? Antigamente eu falo questão de meses atrás, a gente já existia esse software, tá? Mas ela não era integrada com essa máquina. Era com uma balança digital e você fazia as misturas de cores mecanicamente, manualmente, né? Você tinha que vir aqui, pegar o pigmento, ir lá na balança e fazer a pesagem. Então você tinha talvez um nível de erro, de acerto, de ajustes que você ocorria na hora da pesagem, né? Não é robótico o cara ficar pesando o dia inteiro, pesar certo o dia inteiro. Então a gente tinha erros, tinha desperdícios, tinha um monte de situações que a Moonwalker hoje veio para corrigir isso. Então hoje eu falo para ela aqui, no caso da Ferrari, o amarelo que a gente pintou, vamos buscar ele aqui. Então eu vou colocar o código de cor aqui para a gente acompanhar, mas basicamente aqui a gente colocou os códigos todos que a Ferrari fornece para a gente, né? No caso do amarelo da 355 foi o Gelo Modena, então a gente tem o código de cor, os anos de aplicação que elas saíram de fábrica. E aqui a gente vai falar a quantidade que a gente precisa pintar lá para o seu carro. Vamos selecionar as bases que ela vai determinar e ela vai fazer a pesagem autônoma da cor. Então, no caso, por exemplo, de um retoque, alguma coisa que a gente precisar, isso tudo vai estar salvo, vai fazer. Então, e a gente pode confiar 100% que vai estar na formulação certa. Porque isso é uma coisa que muita gente pensa que tu compra uma lata preparada da cor de cada carro. Né? Não é. Na verdade, ela é uma paleta com todas essas bases, né? Às vezes, você vai ver aqui, para fazer o seu amarelo, vai ter vermelho, vai ter verde. O que ela tem aí? Vamos ver. Aqui tem as cores aí. Então, ela tem um amarelo esverdeado, 41 gramas, assim. Aqui eu coloquei um exemplo de 50 ml, né? Então, para fabricar 50 ml do seu amarelo, precisa de todas essas bases. Sim, amarelo esverdeado, a maioria é amarelo esverdeado, um pouquinho de amarelo óxido, base coat branco, amarelo brilhante, bem pouquinho. Que interessante, né? Caramba. Então, e aí ela pega, então vamos dar um exemplo aqui, só para explicar para vocês, de 50 ml, né, vai dar, em peso aqui, dá 41,9 gramas do amarelo esverdeado, 10,3 gramas do amarelo óxido, 7,2 gramas do base coat branco e 2,3 gramas do amarelo brilhante. Pesa isso, mistura. Mistura, forma o amarelo Giallo Modena que a gente pintou lá.
E aquelas lendas que o cara vê no TikTok, do que o cara olha a cor assim e faz sozinho, funciona, Puta, será? cara, nem me pergunta isso, que eu sou um pouco... Não duvido do talento do cara, tá? Talvez do japonesinho uma lá. vez dê certo. Mas, cara... É difícil, né? Porque, cara, se tu errar 0,1 grama ali... Por exemplo, ó, essas cores que têm menores incidências, por exemplo, elas são muito ativas na formulação. Então, por exemplo, esse base coat branco aqui, 7,2. Se o cara na hora da pesagem, é o que acontecia, ele dá uma gota a mais lá, 2 gotas a mais, ia para 10 gramas. Aquilo, Sim, não vai jogar fora, ele já não quer... Ele não vai, eu pesei 2 gramas a mais do branco. Ele tenta compensar nos outros aí. Exatamente, aí começa a fórmula a ficar bagunçada, cara. Então, assim, a Milwaukee chegou para capar essa situação. Agora, o tiozinho japonês no meio da rua lá, puta, cara, talvez fique bom pra você vai pintar o carro inteiro, mas para matar um retoque a seco que a gente chega... Quantas bases existem? Ou quantos Aqui tipos? estão as bases, vamos falar assim, as bases de giro, né? São as bases que mais usam. Mas vira e mexe, a gente precisa vir buscar aqui as bases especiais, né? E principalmente, cara, esses caras aqui chegam a custar R$5 mil um potinho desse. Sério? É. Caramba, vamos pegar com as duas mãos aqui, não. Esse aqui? Isso aqui usa muito nas cores da McLaren novas, das Ferraris novas, aquela triplo giallo extrato. Cara, olha, tu vê. Ó, olha aqui no reflexo, você vai ver, ó, o verde que ele faz, a pérola verde. Quanto tempo dura uma tinta assim dessas, uma base? Então, essas fórmulas novas, essas tintas novas que a gente usa, que são base águas, não tem um... Ah, não tem validade? Não. É óbvio que após a abertura, sim. Tá? Mas a embalada a vácuo, ela não tem uma validade. E as tintas, então, vai ter diferença de preço conforme a base, né? Qual que é a tinta composta mais cara, assim, que tu já compôs? Tem alguma Amarelo e vermelho. Ah, amarelo e vermelho? Amarelo e vermelho. Puta merda, então logo a minha podia ter... As cores básicas, branco, são baratas, né? Baratas, são mais baratas. Sim, mas e que diferença de preço chega a dar, assim? O dobro chega a ser? Ah, chega a 200%. Ah, é? Ah, dá. Não, e sem a gente tocar aqui, tá? Sem essas especiais? Sem as especiais. Aí vai pra quantas vezes, assim? Vou fazer uma comparação efetiva. Um litro vai, vamos dizer, quantos tem aqui de ml? Vamos ver. 12 onças, vai. De base prata, alumínio prata de giro. Deve custar, sei lá, R$200. Aqui pode chegar a R$5 mil. Caramba. Então, assim, é muito difícil. Muito. Sim, E tem coisas, por exemplo, que a gente tem que pedir com muita antecedência. Porque nem a própria fábrica aqui no Brasil mantém essas bases em estoque. Sim. Porque o giro é tão pequeno que não compensa ela ter um estoque grande disso. Então, às vezes, chega um carro especial, que seja uma McLaren, uma Ferrari, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de pegar o serviço para saber se aquela cor não usa uma base especial. Sim. E que a gente vai ter acesso a ela, né? Aí é uma coisa, até se for pensar, que a gente sempre pensa, o cara que pinta um carro, né, muito bem, pode pintar. Mas ter acesso às tintas já começa a dificultar. E aí tu deixar realmente da cor perfeita já é outro assunto. Já é outro assunto. Porque aí tu também tem cores que ela envelhece no carro, né? E aí como é que tu faz isso? Por exemplo, se tu tem que retocar um pedaço do carro, tu já não consegue bater mais. Ó, puta pergunta, mas só pra você entender. Se a gente pega um carro original, que não foi feito nenhum tipo de intervenção na pintura, mas ele já não é mais aquelas pinturas tão antigas que não usava nem verniz, essas pinturas sofriam a ação do tempo. Lavagem, UV e tudo mais. Hoje, as tintas com o verniz, o máximo que ela pode estar é opaca. Então, você rejuvenescendo aquele verniz lá... ela não fica... Não, ela não perde a pigmentação, o tingimento dela, né? Porque o verniz está protegendo ela. Não é que nem minha Mercedes, a ML63 MG que eu tenho, é um branco, só que tem umas peças que ficou bege, as de plástico. O plástico a gente tem um processo que chama-se metameria, que é outro rolê, que é outro... Putz, nós vamos ficar mais uns 3 episódios aqui. Aí vai... a gente tem, só para você ter uma ideia, onde vai tão além a parte de cor. A cor é uma outra arte, né? Você confeccionar a cor. Um carro prata, que eu falo prata porque é um dos carros bem difíceis de pintar. Se o meu colorista aqui, que fez a tinta, não estiver conversando com o meu cabineiro que vai aplicar, vai ficar errado. Porque ele precisa, na hora de ele fazer a chapinha de teste para ver se deu certo, ele precisa falar, ó, eu apliquei a tal distância, com tal abertura de leque, com tal pressão de ar.
Porque o decantamento, a deposição de alumínio que ocorre nessa peça, ou deixa ela mais clara ou mais escura. Caramba. Então, às vezes, a tinta tá boa aqui, o cara vai pintar e fala, pô, o colorista errou. Mas, cara, você trocou ideia com ele, como é que ele aplicou essa chapinha, como é que ele preveu essa pintura? Se eles não tiverem essa conversa, a mesma cor fica diferente em outras posições. E tem carros que pinta assim, sem composição nenhuma, assim, tem algumas cores que são a base total? Cada montadora determina, cara, mas não tem um branco universal, por exemplo, não existe muito isso. Não usa assim? Não, mas é uma coisa que eu te afirmo com muita propriedade. Você fazer um ajuste hoje de um carro de nível A é muito mais fácil do que fazer um carro popular. Ah, porque a qualidade original é muito melhor. A fidelização, cara, que os caras usam, a comprometimento de linha de montagem. Eu já tive, cara, uma vez, uma história rápida, eu tenho curso de colorimetria e sempre que faltava um colorista alguma coisa eu tinha que assumir o posto, né? Sabemos como é que é. A vida do empresário é isso, você tem que saber de tudo, cara. E uma vez eu questionei a PPG que eu usei tanta tinta para fazer um ajuste num Honda. Vou falar um Honda porque um Honda nacional. Eu falei, cara, eu usei mais tinta ajustando do que pintando o carro. Porque eu não uso da filosofia de abertura que o pessoal fala. Você quer puxar a cor assim para Você me contratou para pintar o seu paralama. Por que eu vou pintar o paralama e a porta? Porque não acertei a cor, aí você perde 2 originalidades de pintura. E o custo dessa abertura? Para quem que vai? Então eu questionei ele falou, cara, eu vou te levar na fábrica de pintura, na linha de pintura da fábrica. E eu tive a oportunidade de visitar a fábrica. A gente acha que vai chegar lá, cara, os caras de branco, astronauta. Não é, cara. É mais amadora, bem amadora e assim, ó, é produção. A linha não pode parar. Acabou o fornecimento de base prata da PPG. Cara, o que tem pronto entrega aí de prata pra gente terminar a linha? Tem da Glazurite. Então traz Glazurite e vamos terminar. Outra coisa, a economia de tinta. Os carros, quando você olha um carro, você olha aqui, né? Da metade para cima, a robótica passa 2 vezes. Da metade para baixo é uma vez só. Hoje o fundo que você aplica, o fundo o fundo de preparação já faz parte da composição da cor final. De tão pouca tinta que vai em cima. Se você fizer uma pintura do amarelo, por exemplo, você vai pintar o amarelo da sua Ferrari, e eu usei um fundo que o pessoal chama de fundo G5, que é um fundo cinza, a quantidade de tinta que eu tenho que dar para cobrir esse fundo cinza é muita tinta. Então o fundo tem que ser branco, para a cobertura ser menor. Sim. Cara, o negócio é louco. Que interessante, isso aí eu já passei em casa quando fui tentar trocar de cor de uma parede lá. Então assim, aquela pergunta que você fez dos carros, a gente tem o espectrofotômetro hoje, que nos auxilia muito na parte de leitura, né? E na hora que eu jogo essa leitura do espectro para o meu equipamento, ele já vai te falar que tem uma defasagem com relação à fórmula inicial. E ele já vai te sugerir um ajuste. Entendi. Ele fala, ó, aqui você está pesando amarelo, esse amarelo que você me leu está diferente da base da fábrica. Sim, aí então com esse equipamento tu vai conseguir ler o que está no carro propriamente. Exatamente o que está no carro. E aí tu tem 2 opções. E quantas vezes eu já fui pintar carro e tirei a leitura do espectro, eu posso informar para ele o carro, mas eu posso só jogar na memória dele. Aí em vez de ele procurar nas bases, por exemplo, da Ferrari, ele procura em todas. E a cor mais parecida não é da montadora que o carro tá. Pegou uma outra. Puta, cara, é loucura. O negócio de cor é loucura. Vou dizer, é importante, eu acho que o cliente, me colocando na posição de cliente aqui, entender como é que isso é relevante, porque depois tu consegue, inclusive, julgar o serviço te entregue melhor, né? E não ser enrolado pela oficina, né? Porque, obviamente, o cara que economizou na tinta, que fez um monte de coisa, que esticou, que fez tudo errado, ele vai querer dar uma engambelada. E o cara que entende mais, assim, não vai se deixar enganar. Eu não tive essa... Desde que eu vim para cá, que eu comecei a trabalhar com meu pai, a gente sempre teve laboratório dentro da oficina. Mas por que a gente teve? Porque meu pai teve muito problema com casas de tinta. Sim. Então você imagina você ter que terceirizar essa parte de ajuste de cor por uma empresa que está fora da sua empresa, cara. Você leva uma tampinha de tanque para ele e o cara ajusta por ali. Aí você vai pintar, não deu certo, o que o cara vai fazer? Não vai fazer nada. Assim, aí você tem que entregar o carro. Aí você, vamos abrir aqui, vamos pintar aqui, vamos disfarçar aqui. Aí começa o problema, começa a gambiarra, cara. Tá. Vamos lá que eu tô ficando curioso. Vamos lá que eu quero ver. Agora tem que ver o carro pintado, né? Essa tinta aplicada.
Ai, aqui sempre é uma delícia. E aqui é a Ferrari do Edu, né? Então, aqui é um exemplo de como o seu carro tem que ficar. Caramba. O trabalho que a gente fez nessa Ferrari é um pouco do que a gente está fazendo no seu carro. Sim. Esse carro estava exposto agora durante 6 meses naquele prédio da Pininfarina. Sim. Veio aqui agora para a gente fazer um polimento, um detalhamento. Será que o Edu me deixa abrir a porta ou não? Deixa, lógico que deixa. Se não deixar, eu bato nele. Pra quem não conhece, o Edu da... Ah, peraí. Tá aberto. Não. Aí. Peraí. O Edu da Motor Grid, né? Que é o cara que, inclusive, acho que é o que nos apresentou, né? Foi? É. Foi o Edu quando que... você entrou no grupo das 355. É. E, cara, esse carro... E esse carro aqui, ele foi feito completo a restauração. Foi feito também. completo. Tudo, né? E a combinação de cor, tudo original, né? Não mexeu em nada. Mantivemos o padrão original. Cor original, padrão interior original. Sim, os tapetes, tudo. Ele fez um tapetinho novo aí, né? Não, tá embaixo. Ah, tá embaixo? Ele botou o velho para proteger. O pessoal fez a tapeçaria toda nova. Que legal. E agora a gente vai precisar da sua astúcia, né? Ah, para converter manual, né? Aham. Vamos precisar. E você foi o grande incentivador da gente fazer. Ah, eu acho que, cara, na minha humilde opinião, a Ferrari manual das 355 não, é o ápice, né? É o ápice, eu supra-sumo, né? Porque o câmbio automatizado acaba que na época foi legal porque trouxe tecnologia, mas não... Hoje é uma tecnologia regressa. Hoje tu quer o contrário, né? Aí, e o carro aqui, deixa eu abrir aqui atrás, sabe aqui. Ó, amortecedorzinho que abre sozinho. Sim, aqui ele tem tudo originalzinho. Tudo original. Ah, dele já é a geração nova, com um MAF, né? Um MAF só, né? As plaquetinhas, eu nunca tinha visto essas placas aqui, ó. A gente fez aquele trabalho de descer o motor, fez o service kit completo dela. Sim. A diferença na minha é que a gente fez todos os acabamentos, até porque eu não tinha essas peças, que ela veio tudo faltando. Tá. A gente usou a criatividade. Não, mas o carbono ficou muito legal. Ficou legal, né? Ficou diferente. Ficou uma Challenger, né? É. Que legal. Mas a Challenger internamente tem diferente aqui? É carbono, eu acho. Ah, é carbono? Ela é mais aliviada de peso, né? Sim. Cara, esse carro tá muito, muito legal. A gradezinha assim, a minha é fechada, né? Esse é o lado ruim dela, que ela não respira, né? Não respira. Não. Mas essa aqui tá muito legal. Acaba que sendo diferente, né? Não, top. E aqui o lance aí, viu no último episódio, né? Que nossa, você é maluco, né? Me inspirei. E é o seguinte, agora o pessoal já viu, né? Porque naquela época, quando eu vim na outra vez aqui, eu tava silêncio. Você tava comendo quieto, né? Não tinha comprado, mas eu tô fazendo a minha versão, a versão brasileira do Lancia Delta Integrale, que é o tipo Integrale. Tipo Integrale. Tipo, o santo grau dos tipos que eu brinco. Agora, se arrumar a mecânica do Lancia foi complicado, hein, cara? A mecânica, a transmissão, tudo, cara, ficou muito legal. Mas eu tenho um segundo tipo, que é o que veio esse pedaço. Esse carro eu tô na dúvida de fazer, sabe o que eu cheguei a pensar em copiar exatamente esse esquema de cor aqui, ou daquela da branca também. A branca é bonita também. E fazer um tipo com a leitura de pintura dele também. Esse também ficaria legal, né? Uma ideia, dá pra botar os farolzinhos redondos no tipo. Ele copiando. Dá pra fazer um tipo abrasileirado lá do... Ó, dá pra botar os farolzinhos redondos, dá pra botar os pisca. E pior que de você eu não duvido nada, cara. Esse aqui, se já botar esse aqui já fica característico, né? Já. Os spotlight. E o paralama já é um pouco mais difícil de fazer, mas não é impossível. Aerofólio, não, tem muita coisa legal. Falou que não é impossível pro cara que fez uma mecânica Ferrari no DeLorean. Pior que aquilo ali não foi tão difícil. Não, o carro é muito triste. Depois eu vim pegar umas ideias aí. Se quiser um dia eu mando o carro pra ti lá. Olha aí, ó. Eu tenho um convite pra te fazer daqui a pouco aí, mas vamos conversar. E aqui tem as outras Ferraris pra... Aqui a gente tem uma Mundial. Esse aqui finalizou então. Finalizou? Aham. Cara, esse aqui é um carro, é uma das Ferraris mais simples, né? Ela era numa época que eles queriam fazer um carro bem barato, né? Foi a Ferrari de entrada por muitos anos deles, né?
Mas eu acho que nem existe Ferrari de entrada, né, cara? É, sim. Aí ela tem as entradas características aqui. Tem. É um carro que tá dando uma boa crescida na parte de valorização dela, né? Sim. Cara, ela é legal, hein? Cheirinho. Impressionante. Vocês fizeram couro, tudo? Não, cara, é original. Esse carro veio pro Caramba. Brasil praticamente zero. Esse carro tá há alguns anos aqui no Brasil. É. E gira quase 10 mil mesmo? É. Caramba. Motor dianteiro, né? Que motor que é? Não, o motor é igual da 308. motor aqui atrás? É. Ah, é. Sim, a entrada de ar, tudo aqui. É. Caramba. Interessante, hein? E tem toda a característica, assim, daquela geração ali das Testa-roça, né? Sim, ele pegou da muita... rodinha, né? Ele pegou Essa muita... ela tem muita lembrança dela. Os farol na frente. E aquela ali também ainda herdou as garras laterais da 348 ainda. Sim. Você lembra bastante coisa da 34 da Testarossa, né? As lanternas traseiras também, por conta daquelas aletas também, né? Sim, essa entrada aqui ficou muito legal. Aqui é a antecessora da 355. Essa aqui, o maior pecado dela é o motor, né? Porque ainda não tinha um motor que tinha um som bonito. Não. Que não tinha para performance. extrair um som igual da 355 desse motor aqui é muito difícil. Tem que trocar o motor, basicamente. Um dia eu acho uma sem motor dessas. Não tenho dúvida. E aí bota o motor de Ferrari moderna, porque esses motores de Ferrari moderna que nem eu botei no DeLorean, é muito fácil de comprar, obviamente, e já é moderno. É de Califórnia? Qual que é? É de Califórnia, mas ele é a mesma base do 430 e 458. Então ele é relativamente simples, só que ele é com injeção direta, ele já é mais moderno. Agora que você dominou aqui, a parte mais difícil. É esse motor aqui praticamente. Não, esse aqui é uma 360. Uma 430 isso aqui. Essa é Modena, 360 Modena. É depois desse. É uma geração mais nova dessa. E aqui tem outra 400. É uma outra 355. Sim, ela arredondou a frente e tal. E aqui é uma Califórnia, né? Essa é uma Califórnia, esse é o motor do DeLorean. Essa aí. Esse é o motor do DeLorean. Olha como ficou grandona, né? Comparada com essas pequenininhas. E essa 355 aqui é maravilhosa. Essa combinação de cor é muito rara, né? Essa é diferente. Cara. É o Blue TDF, com interior couro, targa. Quem sabe se eu der certo a do Edu lá, que eu acho que vai dar, vamos fazer essa daqui também. O cliente já topou. Que legal. Bom, pega da minha, tira gabarito do... A ideia seria essa. Os cabos, principalmente, ali. O varão ali e as peças, né? A pedaleira vai ter que dar a minha adaptada. Eu não comprei a pedaleira da 3 pedal porque é mais difícil. O Edu arrumou original a manopla. Aquilo ali vai ser... até dá pra recriar, né? Hoje em dia. Não, eu acredito que até eu vou te falar, se tu recriar isso aí, cara, vende no mundo inteiro. Tem uma empresa fazendo para as 430, né? Mas as recriação de 355 eu não vi vendendo assim, claramente. Não é tão simples. Porque tem umas peças ali que ou é recriado muito bem, que é a grelha, que é a bolota, assim, e a haste, mas não é difícil de fazer. Para quem é um artesão, assim, para quem consegue recurso hoje de fabricação. Com scanner 3D, torno CNC, né, os artesãos que tem aí, consegue fazer. Não é nenhum problema. E aí a gente vai para as Ferraris modernas aqui. 296, né? 296. Esse carro vendeu bastante no Brasil, né? Veio bastante, cara, veio sim. Eu julgo assim, a Ferrari deu um pulo muito grande, da 430 para 458. Parece dois universos muito distintos. Porque ela ficou menos artesanal. Mais fabril, sabe? Você vê que ela já é uma coisa, a 458 comparada a 430 são duas evoluções. E aqui eu julgo o segundo salto. Que aí é mais tecnologia, eletrificação. E aqui o pessoal, até para entender, resolver os problemas, o próprio carro, né, entrou com alguns problemas quando chegou, né? Então, eu não sei se a questão da Europa de acelerar a produção, não sei se pegou algum resquício de pandemia, a gente pegou muitos carros que vieram de fora já com alguns detalhes a serem feitos. E estão corrigindo? Estamos corrigindo. Dá para corrigir? Dá. Talvez isso me deixou muito forte na 296. Hoje eu entendo dela tão quanto uma 355, assim, porque eu peguei todos os possíveis problemas dela. Sim. E assim, fomos atrás de solução, porque a solução que a gente poderia ter
Sim. seria enviar o carro de volta, eu não queria isso. Sim, caríssimo, né? Entendeu? Então, E aí vocês conseguiram praticamente resolver Sim. os problemas delas, Sim. assim. Sim. Que legal. E no final das contas, assim, às vezes o cara que tem um carro desse, ele acaba tendo um mais antigo também. com certeza. O cara não. Poucas pessoas pularam direto na 296, né? Sim. Eles vieram de Pouca evolução. gente tem uma Ferrari só, né? Por incrível que pareça, né? É loucura isso, né? É. Mas é verdade. Porque realmente é um carro. E até falando em problemas, ó. Algo que você gosta. Tem tipo de problema que eu gosto, ó. Minha M5, não sei qual que é o fato que ela tá aqui, mas a M5 V10 é um dos carros que é exatamente isso. Quando ele lançou em 2006, 2008 ali, ele começou muito problema de embreagem, câmbio não funcionava, vanos, bronzina logo em seguida e apavorou muita gente. Então esse carro despencou de valor por um período enquanto as informações não eram... Até ter uma solução, né? Até entenderem exatamente que, cara, só troca bronzina, não é o fim do mundo. Só troca bronzina, o vanos já tem solução, o câmbio, a embreagem tem solução. E aí agora eles estão apreciando. Eu tinha uma dessas no Brasil, eu acho que eu vendi ela por 140 mil reais. Uma M5 V10 2006, mas impecável, assim. E hoje nos Estados Unidos eu tenho uma branca dessas que eu comprei por 20 mil dólares, 21 mil dólares. E só que isso eu comprei um tempo atrás, já está subindo. Então, Não, eu acho que isso aqui é um futuro neoclássico, cara, que vai explodir daqui a pouquinho, cara. Porque ela Quem tem tiver a visão de comprar agora... uns 20 anos é justamente onde é que dá normalmente o pico de desvalorização e tendência. Sim. E aí vai ficando mais raro, mais difícil, né? Sim. Não, e assim, é bem o que você falou, a 296, a gente desmitificou muita coisa dela. Né? Então a gente viu que muita coisa era um pânico que a própria Ferrari colocava em termos de... Aí quando você mexe as caras, você fala, pô, não é tão difícil assim, Sim. não é tão... E tendo as ferramentas certas, diagnóstico, contato certo. Hoje eu sei pela minha ali o quanto vocês têm acesso a peças e a informações, informação, né, mundialmente. Hoje em dia... Isso é uma facilidade que veio somar demais, cara, pra gente. Tá bonita essa aí. Tá, chegou agora pra manutenção. O interior bem zerado, hein? Tá. Eu já não tenho medo mais de um câmbio dessa. Eu não tenho medo. Não tenho mais medo do carro em si. Cara, isso aqui eu vou dizer, um dos melhores investimentos, sim. Porque é justamente quando as pessoas têm medo muito do carro, e aí desvaloriza, aí que tu tem as oportunidades, né? Eu até sou contra carros muito hypados, assim, que tu vê que o carro não é tudo aquilo. O que precisa ser, né? E na verdade foi hypado, assim, o valor por algum fator externo, né? Aí, não podemos desmerecer aqui, ó. Não, a Vocês fizeram isso aqui? Não, cara, não. Tá manutenção, alguma coisa aqui? Cara, esse aqui teve uma pequena colisão e o cara tá... Mas é dele há muitos anos, ele adora o carro. Impecável, cara. Tem outros carros também de outros níveis, só que tem uma saveirinha na coleção, cara. Isso. Né? Não tem jeito. Isso aí nada substitui, né? Que nem a história da picape Corsa ali, né? Corsa lá também, a mesma coisa. Vamos mostrar isso aqui. Vocês imaginam aqui, é só Ferrari, Porsche, carro top aqui. E tem uma picape Corsa no meio do negócio. Tem uma intrusa no ambiente. Olha. Mas ela... E aqui, ó, tá embaixo da capa aqui, ó. Ele não viu ainda, tá? Eu não vi ainda, tá? Tô fazendo suspense Isso é de verdade, não viu pra mesmo. mim mesmo, tá? E aí vocês têm uma... Como é que é a história dessa picape Corsa aí? Então, a história da picape Corsa é mais ou menos isso, cara, que o cara tinha quando era jovem, né? Foi o primeiro carro dele, o carro ajudou ele no trabalho, na evolução profissional dele, o carro foi roubado e hoje, né, ele com a empresa dele já estruturada, o cara hoje bem sucedido, falou, cara, eu quero ter a nostalgia que eu tinha com a minha picape Corsa, cara. Sim. E fazer o projeto que eu não fiz na época, que era uma picape Corsa GSI. Sim. O para-choque, as rodinhas, ele faz, As a roda rodas, maior, né? Sim. Para-choque original, cara, farol de milha original, as molduras originais. Esse carro tá com direção elétrica, ar-condicionado. Painelzinho ali. Cara, realmente botou o interiorzinho. Eu acho muito legal essa ideia de juntar um sonho, porque que nem o meu tipo lá, não era exatamente o tipo que eu tinha, porque é o sonho de tipo que eu tinha. Tá, então entendi. eu tinha um tipo 1.6 e meu sonho era um tipo 7 válvula, entendeu? E aí eu consegui agora comprar um 7 válvula e fazer o sonho de tipo que eu tinha na época. Então, exatamente isso que o cara fez. E aí vocês fizeram... o cara... Uma coisa a gente estava discutindo antes até, obviamente o cara o que ele investiu numa picape Corsa dessas, pelo valor do carro, tem obviamente um valor emocional, né? E ele queria... Ele não levou em consideração a restauração pela restauração para o valor de venda do carro. De agregar para repor... Não. Exato. Mas eu posso falar?
Ele já recusou umas 3 ligações de clientes meus aqui dentro Pra que comprar. querem comprar o carro. Mas eu falei, cara, o que ele gastou, ele falou, não, pode falar o preço que eu quero. Então, assim, cara, é meio que loucura esse negócio. Às vezes eu tenho que chegar, porque a gente recebe, óbvio, diversas ligações e cotações, né? Ah, eu queria restaurar o Fusca da minha avó, o Fusca do meu avô. Eu falo, ó, nesse tipo de carro que a gente não tem um valor de mercado ainda agregado, a gente precisa saber se você tem esse valor emocional no carro. Eu nunca vou julgar o fazer ou não fazer. Isso depende muito da pessoa. O que eu posso falar é que comercialmente não é viável. Sim. Né? Então, assim, eu quero restaurar porque eu quero agregar valor e quero vender. Você não vai ganhar dinheiro, não vai dar certo nesse carro. Né? Um carro mas aqui é um exemplo contrário, né? Até, às vezes tu aparece um interessado. Aparece. Porque eu digo assim, pode ter valor emocional. Talvez essa picape tinha valor para ele, mas ela também tem valor para outros caras, né? Então tem caras que vão dar esse valor. Tem cara que vai dar esse valor. E uma coisa que eu percebo também, existe um mercado hoje cada vez mais o mercado de revenda de carros muito especiais, ele cresceu, as pessoas entendem como obra de arte. Então até uma picape Corsa tem valor de obra de arte para certas pessoas. A gente teve o exemplo hoje lá no Salão do Automóvel, no Museu da Cardê. Tinha F40, tinha tudo que você pode imaginar e tinha um Gol GTI 89 no meio. Então assim, por quê? Os caras não são alegres, eles, tem que estar no museu o carro. Então acontece isso aqui, cara. Cara, é muito legal. E eu também, meus carros são tudo assim, todos eles têm uma justificativa, alguma relação, alguma coisa, e não faz sentido que eu boto de dinheiro às vezes neles. Não. Mas em compensação... Eu tenho uma história muito igual à sua, só que eu consegui, por muita felicidade e uma força divina, em comprar o meu primeiro carro. Sim. O meu mesmo. Não era um igual. Tá pronto já, não? Tá em casa. Tá em casa? Tá. A gente mostrou, acho que uns 2 episódios atrás. Eu acho que ele tava aqui, né? O coach, né? Muito legal. E, cara, eu fiz a besteira de me adentrar num grupo de proprietários de coach, só que a galera tava ali, cara, para manter o carro andando. Sim, é uma outra pegada. Era uma outra pegada. Ele tava, puta, será que a bomba do Palio serve no coach, sabe? E eu reuni todo o material que eu fiz, cara, e coloquei no grupo. E por incrível que pareça, não foi muito bem visto por muitos integrantes do grupo lá, cara. Entendi. Pô, você pôs você tá querendo se esnobar. Meu carro tem Dynamate, Dynaliner, tudo por dentro. O carro virou de ponta cabeça. Eu fiz o carro, mas assim, tem o meu porquê, né? Sim. Talvez não tenha o porquê do mercado, mas tem o meu porquê. Claro. Só que tem pessoas que não vê com bons olhos. Pô, mas eu acho assim, até muito da audiência do meu canal aqui é um entusiasta, um cara que tem um valor emocional e cada um tem o seu tipo de sonho, o seu tipo de alcance também, né? E a gente tem muito exemplo do exemplo do Onix Corsa, que talvez na ocasião que ele teve o carro, 17, 18 anos, não tinha condições, né, de fazer um projeto, de investir nesse carro. E hoje o cara tem, meu. Fala, puta, meu, o que faltou pra mim naquela época? O que faltou fazer minha picape Corsa? Cara, vamos fazer agora. E na verdade o cara senta dentro do carro lembrando que tinha 17 anos, né? Exatamente isso, cara. E isso não dá pra comprar, né? Essa sensação não se compra, né? Cara, mas eu tô curioso de ver a Ferrari aqui. Mas antes disso tem mais umas coisinhas interessantes ali, ó. Porschezinho, uma 914. Não, uma 924, 924. Tem uma Mercedes também do Mato Grosso do Sul que está fazendo um trabalho grande de preparação, né, pintura. Aí o lado de lá a gente acaba já caindo naquele problema que eu não tive com o seu carro. Que é os carros desmontados, os carros em serviço que os donos do carro às vezes não quer que mostre, não quer que divulgue. Sim. Puta, cara. Não, mas tá certo, aí a gente, vamos respeitar ali. Vamos ver logo? Vamos. Eu também tô ansioso, cara. Aqui, só para contextualizar, né, o momento que a gente tá no carro, eu até mostrei algumas fotos para você do carro na cabine de pintura, aí depois eu já parei. Aqui a gente está fazendo uma montagem a gente já fez o polimento das áreas que vão ser de encontro com outras. Não precisa entregar tudo ainda. Não? Não, vamos Mostra ver primeiro? Primeiro. Então tá bom. Ver. Caramba. Cara, olha só essa frente, meu. Meu, essa área aqui era uma zona. Olha só. Talvez seria legal, dando um palpite aí, a gente vê essa parte que a gente conversou bastante sobre ela. Da primeira vez que a gente viu o carro juntos. Vamos fazer o seguinte, vamos botar um corte aqui, pegar do outro episódio, só para facilitar para vocês aqui, para vocês entenderem o que é, como é que estava antes isso aqui.
A gente raspou, achou tinta vermelha, achou massa, achou um monte de coisa aqui. É. Então assim, ó... Até esse acabamento aqui, tipo, como é que chama isso aqui? A gente chama de calafetação aqui em São Paulo, né? Mas assim, meio que uma esponja, assim, de propósito, assim. A gente, o que eu até estava conversando com o Edu, eu mostrei seu carro pro Edu antes de você chegar, e a gente falou assim, cara, algumas coisas que eu acho que vale a pena ser melhoradas, a gente não precisa seguir o da fábrica. Se hoje tem materiais, tem processos melhores, e isso é uma coisa, porque na fábrica de 95, os caras vinham dando umas pinceladas, borrifada meio... Eu preferi fazer num padrão das Ferraris novas, sabe? Ah, entendi. Mais bonitinho, mais acertado. Caramba. Outra coisa que é legal falar também, né? Todas essas peças foram feitas à mão, você acompanhou tudo lá, tem no canal, tem tudo. E dá uma olhada, os ponteamentos com solda ponto, né? Que isso já é mais moderno ou era como... Não, na fábrica já existia isso. Mas é muito mais fácil você passar um cordão de milha aqui e vai soldar do mesmo jeito, né? Sim. Então a gente replicou todos os ponteamentos que tinha na carroceria, a gente fez novo. Esse painel frontal também foi feito todo novo, né? Sim, do zero. Isso aqui tinha que quase deixar o carro exposto, assim, pra mostrar. Eu não poderia botar o para-choque aqui porque eu queria te mostrar isso. Então isso aqui, desenhado na mão, cara, é muito loucura falar isso aí. Essa peça toda recriada, né? Daí. E são peças, como são peças estruturais, a gente não consegue comprar elas num catálogo lá fora, né? E essa recriação, cara, a cor tá... A pintura ficou um show à parte, Qual né? que é a especificação? Assim, tu diz quantas demão, ou como é que vocês... a espessura, qual que é o critério que tu... Cara, a medição na hora da pintura são aplicações, são demãos de verniz. Aqui eu pedi, uma particularidade por conta do projeto, eu pedi 2 demãos a mais do que se usa, tá? E uma diluição do verniz mais espalhada. Eu não quero aquele aspecto alaranjado. Até que tinha algumas montadoras montadoras laranjado usam. quer dizer casca de laranja. É que por exemplo, na reparação, quando eu faço uma peça, é um ponto que eu tenho que seguir o que estava o resto. O que está o resto. Aqui, como a gente tem uma tela em branco, eu preferi seguir o que é bonito. Sim, mas só para explicar, porque o alaranjado que tu falou não é a cor alaranjada. Não. É o aspecto da casca de laranja. A textura da casca de laranja. A gente chama casca de laranja, alaranjado, né? Então, algumas fábricas têm o alaranjado espalhado, outras mais agrupados. Então, esse aqui eu quero um carro liso, espelhado. Aqui nosso chicote. O assoalho também, né? Sim, o assoalho tinha bastante pontos de ferrugem, né? Muito ponto de ferrugem. A gente até quando eu comprei ela, a gente desmanchou e deu um pretinho. Né? Na verdade, uma coisa para tentar conter ali, mas obviamente ele é superficial, né? Mas aí não tem problema que a gente fez as chapas novas também. E o para-brisa tinha um problema, né? Muito mal colado, né? Sim. E tu conseguiu salvar ele, então, tem certeza? Absoluta. Absoluta. Para-brisa. Aí aqui. Porque aqui não, a gente já teria que ir atrás. Para ter uma ideia, ele entrava água, assim, de entrar água para dentro aqui, de molhar os pés. Não, eu não sei se você vai lembrar, a gente não conseguia tirar o painel de instrumento. Tinha colado junto, né? E já tá com o volante novo aqui, ó. Olha só, montada aqui atrás, dá um... Esse carro, quando eu comprei também a traseira dele, o para-choque eu tinha pintado depois que eu comprei. O resto todo do carro não tinha... eu não pintei, né? Foi pintado pelo cara que começou a restauração, né? Mas esse aqui eu tinha comprado novo, eu acho. As lanternas que eu troquei, né? Fiz essa tampa traseira. A Ferrari tem uns detalhes que a gente está pegando agora. Por exemplo, aqui é preto acetinado, tá vendo? Os contorninhos da... Agora, quando o carro estiver no chão... isso aqui... Não. Regula as portas e faz o aqui, pretinho aqui dentro. Ele vem a continuação daqui... Aqui não é preto, mas ele dá a impressão de abertura aqui, de gap, né? Esse preto aqui eu não sabia que era. Até pintado. eu ver uma original aqui, assim. E olha aqui o volante, ó. Esse volante, ó, a Lotus fez pra gente. Ficou maravilhoso. Ficou muito legal, né? Maravilhoso. Porque ele é uma pegada moderna, ó. Ao mesmo tempo tem aqui um Fueltech F355T. E uma pegadinha levemente moderna, mas ao mesmo tempo mantendo uma linha de Ferrari aqui, ó. A linha amarela em cima. Muito obrigado aí, ó. Top. E a Lotus é uma empresa que a gente tem há muitos anos eu já uso volantes deles e agora a gente está oficializando uma parceria com eles. Então, que legal, cara. E surgiu muito disso aí, de tanto eu usar os produtos deles nos meus carros, às vezes,
quando eu queria alguma coisa Eles criaram customizada. uma linha para você. Que aí agora a gente está fazendo a ligação mesmo. Até isso aí é um spoiler, tá? Mas se não saiu ainda a notícia, vocês já ficam sabendo anteriormente aqui. Agora o próximo passo é voltar à mecânica de suspensão e tudo mais. E já liberar o espaço para o pessoal da Bravo vir fazer a montagem de tapeçaria. Sim. E começar a remontagem do carro, cara. Eu julgo que a parte difícil e pesada já foi. Então, o desafio que eu vou te fazer agora é o seguinte. 7 de fevereiro, inauguração do Autódromo Fueltech, no Parque. E nós vamos ter um espaço dedicado para a Ferrari lá, para a gente apresentar ela pronta lá e eu puxar o pano de cima dela lá. Dela pronta. Vambora, cara, tem que ser, meu. Vamos? Vamos. Então tá, os caras estão montando carro a jato em uma semana, temos que montar, cara, temos que acompanhar. E aí eu vou ter que dar uma mandadinha lá e tu vai andar comigo nela. Vai ser um prazer, cara. Vai ter que ir pessoalmente, viu? Vou, mas você é louco, tem que ir. Tem que entregar aí, Um projeto desse tem que ir, né? 7 de fevereiro, então, nós vamos estar com a inauguração do autódromo. Se prepare aí, vai ser um evento diferenciado, assim, vocês estão vendo aí, já devem ter visto algumas informações já para botar na agenda, mas a gente vai fazer um evento, assim, diferente, não é uma competição, não é uma corrida, mas vai ter muitas experiências, muita coisa legal. Lá no Rio Grande do Sul vai ter gente vindo de carro aqui de São Paulo para lá. Fazer o comboio. Vai fazer o comboio, a CEF acho que vai estar puxando o comboio aí. E vai ter gente se encontrando de Curitiba e Santa Catarina e descendo junto aí. Bobear, eu até pensei, vou vir com ela andando e descer lá para baixo, mas não, deixa assim. Vai sujar, cara, não, pelo amor de Deus. Vamos botar ela no fechado e trazer. Mas, cara, olha aqui essa parte, a caixa de roda, cara, impressionante. E aqui já jatearam tudo. Fazer a montagem padrão, sabe? Zincando, jateando, deixando tudo certinho. Essa caixa, vocês refizeram ela assim, de alisar ou ela estava ok? Não, nós alisamos. A gente tirou aquele bate-pedra que a fábrica coloca aí, que é um bate-pedra grosso, né? E eu optei em fazer esse... E aqui o paralama tu fez também. Fez também. Porque o paralama estava muito feio, né? Eu tinha pego a roda e puxou e e a gente já fez uma... Já fez fino aqui, Já fez fino, já prevendo a roda que você está usando, né? Sim. Muito bom. E ali tem o capô e as outras... ali tá no polimento o capô. Agora, esse ângulo dela aqui é o que eu acho. Ela ficou esticada, sabe? Ela ficou fina, cara. Cara, esse detalhe das peças pretas do interior faz muita diferença, né? Faz. Em lugares onde é que é preto mesmo. Sim. E onde é que é amarelo, né? Aqui tá o capô e a tampa dela. Na verdade já está basicamente o restante do carro aqui, as saias laterais, o capô, tampa. Quanto tempo entre a pintura e o polimento, assim, o ideal? Cara, a gente deixou uma semana, mas não tem essa necessidade mais. Não? Já é, a cura é mais rápido. Como a gente já usa a pintura base água, não tem mais aquela questão de evaporação. Então a cabine hoje atinge 85, 90 graus. 25 minutos ela pode sair para polir. Sério? Mas como a gente não tinha essa sangria desatada, sim, deixamos uma semana para poder ter o corte bem legal. Aí, ó, bem fininho mesmo. E é tudo solúvel em água, né? Não tem mais e aqui produto. Aquela grade que vai embaixo, que por incrível que pareça, aquilo ali é impossível. Tipo assim, se tu for tentar não desmontar para arrumar, não dá, cara. Não dá. Ela é muito trabalhosa, né? Deixa eu ver se essa peça é pesada. Não é leve? Não é. Ela é de alumínio. Ela é de alumínio, né? Parece isso aqui na parede fica lindo, hein, cara? Meio caro para ser um quadro. Cara, mas é o tipo do quadro que eu gosto. Cara, mas muito legal. É bacana assim, eu gosto. Acho que muita gente curte uns episódios assim de técnico, porque a gente falou de negócio, a gente falou de restauração, a gente falou de história de vida, né? A gente falou de paixão, a gente falou de emprego aí também, né? Quem quiser trabalhar uma carreira e às vezes fazer uma ligação. Como é que você explica pra pessoa que não é só um carro, né? Cara. Não é só um carro, cara. E esse carro aqui tem muita gente, assim, é um dos carros que, particularmente dos meus carros, é um dos carros que mais gente se identifica com a história, assim, não necessariamente
eles modelo, participaram, né? Eles participaram da história de ter resgatado esse carro abandonado, participaram da história de ter começado a mexer nesse carro, de ele ter vindo para o Brasil. Então, assim, agora vendo ele nos finalmente aqui, ficando, é muito legal. Tá? Me enche de energia para voltar pro E precisa eu também, cara, que agora eu tenho um deadline, né? É, viu? Botamos ele no compromisso aí. Agora eu tenho um deadline. Ai, eu acho que... E eu vou ter que levar, nós vamos ter que fazer o seguinte, de repente eu vou levar algumas pessoas para dar uma voltinha lá. E vamos fazer uma ação lá. Uma ação? Cara, ia ser legal, hein, meu? De repente até vamos ver, de repente alguns teus clientes também quiserem levar alguns carros, vamos expor. Já que tu ofereceu o lanche ali, vamos levar o lanche e deixar do lado do tipo quase lanche, ó. Não, a hora que você quiser, cara. Aqui eu preciso levar algumas pessoas, cara, que fizeram isso acontecer. Cara, que legal. Mas, cara, muito obrigado de novo. Parabéns pelo trabalho. Cada vez que eu venho aqui eu me surpreendo, né, com o progresso e era bem isso que a gente queria, que eu queria documentar todas as fases, assim, não é comprar pronto, não é só acabar, tem que contar a história mesmo, o quanto de esforço e trabalho. E a abertura que você deu pra gente, cara, é muito especial mesmo para poder mostrar realmente até os problemas, o que dá errado, o que dá certo. Isso o pessoal vê uma sensação nas redes sociais que tudo cara, aqui a gente pode mostrar, ó, encontramos isso, voltamos para cá, fizemos. Só que o resultado final tem que ser a perfeição, cara, não tem outro. E o problema não é ter problema, o problema é como é que tu lida com o problema. Como é que lida com o problema. Isso aí é a regra para vida. Para vida. Qualquer pessoa e para tudo, para trabalho, e a diferença é que muitas pessoas conseguem lidar melhor né? E aprender como superar. E outra frase que eu vi muito essa semana, inclusive, um amigo meu me falou, não é baixar a cabeça e trabalhar, é levantar a cabeça e trabalhar. É tipo assim, fazer o que tem que ser feito, mas com a cabeça erguida, sabe? Às vezes a gente, quando tem um problema e... Você baixa a cabeça e você não tá vendo o que tá acontecendo. Né? Ou tu baixa a cabeça no sentido de tomar pancada, mas não, às vezes tu tem que pegar e levantar a cabeça e trabalhar, fazer o que tem que ser feito. Calçar o peito e ir pra cima. Não, cara, obrigado demais, cara. Obrigado mesmo. Fico feliz aí. Obrigado pela visita. Que aceitou meu desafio aí também. Não, vambora. E vamos agora, ver aí, ó. Nessa fase dá pra aceitar, agora vambora. Ó, Bravo aí também já tá com... Bravo já tá intimado já tá com a também. parte final deles lá também. Quero que ele coloque o painel, pra gente já vir com para-brisa definitivo. E top. E já começar. Tá bom. Espero que tenham curtido, pessoal. Obrigado demais. Obrigado de novo todo mundo. Manda um abraço pra todo mundo aí. Manda, assim. Pode deixar. Valeu. Obrigado, irmão. Valeu.